Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Como prometido, eu trouxe o vídeo aqui pra vocês, né? Que eu abri uma caixinha de perguntas pra vocês fazerem perguntas para nós, pra que a gente trouxesse o vídeo aqui pra vocês e respondesse as perguntas de vocês. Então eu trouxe aqui o meu marido pra que a gente pudesse fazer esse vídeo pra vocês. Olha que animado que ele está. Por livre, espontânea pressão, estamos aqui para responder as perguntinhas. Mas vamos lá. Vamos lá, começando pela primeira pergunta. Por que vocês casaram no civil e não moraram juntos? Primeiro a gente casou no civil por conta da documentação, né? A gente ia para a Inglaterra, ia iniciar o ministério lá e para a documentação, então para ela fazer o passaporte e os outros documentos, ela já precisava ter o meu nome nos documentos, meu sobrenome. Então precisava casar no civil para depois mudar para lá e fazer toda a papelada. Só que quando nesse período de tempo que eu fui para lá para ajeitar as coisas, Deus deu a direção da gente ficar no Brasil, botou a vontade no nosso coração, deu a paz e a gente então permaneceu no Brasil depois disso. Depois eu voltei pra gente casar no religioso, que no caso a gente casaria no religioso e depois ia, mas na verdade a gente casou no religioso e ficou. Como tem sido os primeiros meses de casada? Tem sido difícil? A resposta vamos responder junto? Não! Não tem sido difícil, tem sido bem leve, pelo menos falando por mim, acredito que pra ele é a mesma coisa. Tem sido bem leve, bem divertido. Não tem sido absolutamente nada difícil, nem a questão de morar longe dos pais, nem nada disso também não foi algo que pesou pra mim. Mas tem sido bem leve, bem diferente daquilo que eu achava que seria. 2 meses só, né? Mas tá de boa, a gente fez muita coisa e eu acho que o que mais traz a paz pro um relacionamento é a maturidade dos dois, nas coisas mais simples. Porque normalmente o que dá briga, eu vejo assim, pela história de outros casais, né? Porque a gente é novo ainda no casamento, são os detalhes, as pequenas coisas que geram brigas. E quando se tem maturidade de relevar e de dar prioridade também para o outro às vezes, os dois cederem, isso facilita bastante. Eu morei fora, a Jéssica é uma pessoa que é de boa, tranquila. Eu morei fora e aprendi a ser de boa, né? Eu morei em alguns lugares, dividi quarto, dividi casa, então sempre eu tive que aprender assim na marra a dividir, a ceder. Então eu acho que me ajudou muito esse período que eu morei fora, dividindo lugares, dividindo pequenos lugares, os quartos, né? Então me fez eu ser sempre olhar pro que está do lado, né? Na marra. Então acho que isso facilita bastante essa parada aí, dos pequenos detalhes, da gente ceder e não brigar por pequenas coisas, assim, ser relevante. Verdade. Terceira pergunta. Como lidar com as diferenças do casal? Um gostar de uma coisa e o outro de outra. É saber que cada um é diferente. Por um exemplo, eu e o João, a gente até que é muito parecido em muitas coisas. Mas é claro que tem coisas que ele gosta, que eu não gosto, e eu tenho que respeitar o espaço dele, deixar ele ter o tempo dele, assim como ele tem que respeitar o meu espaço, deixar eu ter as minhas coisas. Até porque a gente vive 24 horas juntos, né, na mesma casa. Agora o João começou a trabalhar, eu ainda não estou trabalhando, tô por casa. Então, a gente precisa respeitar o tempo um do outro. Às vezes eu quero tirar o meu tempo, fazer as minhas coisas, né, eu vou na academia. É o meu tempo, é o meu espaço, assim como ele também tem que ter o espaço dele, fazer as coisas que ele gosta, e a gente precisa respeitar isso, respeitar as diferenças, e tá tudo bem, tá tudo certo. Até na hora do almoço, por exemplo, eu gosto de ouvir o futebol, né, as informações do futebol, e ela gosta de ouvir as coisas dela. Então, às vezes no almoço, a gente tá cada um ouvindo uma coisa, ela no celular dela e eu no meu. Então tá tudo certo, não tem por que criar uma rixa, uma divisão. Brigar por causa disso. Por conta dos detalhes que cada um vai ter um gosto. Ela não gosta de futebol, ela é infelizmente gremista e eu sou colorado. Entendeu? E eu gosto de ouvir muitas coisas do futebol, eu gosto, né? Eu gosto do futebol. E ela já não gosta, ela tem outros gostos, não gostos, né? Meu Deus. E aí tá certo, cada um é uma pessoa, cada um tem os seus gostos e tem que ser respeitado dentro do casamento. É bom quando tem semelhanças, né? Então a gente tem semelhanças na questão do evangelho, a gente gosta de falar de Jesus e tudo mais. Então isso nos aproximou, é o que nos sustenta na realidade, é o que nos aproxima. E os outros detalhes são acréscimos, né? Eu acho que seria muito, muito difícil para mim se ela não fosse cristã, ou se para ela também,
porque aí ia tocar em algo que é o nosso propósito de vida, que é servir a Cristo. Então, acho que aí seria muito complicado. Aí é uma parada que, para quem tem um casamento, né, onde um se converteu e o outro ainda não é cristão, algumas dificuldades que eu não poderia ter a autoridade de falar, né? Mas no nosso caso não tem isso. O que vocês mais gostam de fazer juntos? A gente gosta de fazer várias coisas juntos, né, amor? A gente gosta de ficar deitado no sofá, de tempo de qualidade. Às vezes só de ficar junto sem fazer absolutamente nada. Até mesmo cada um fazer uma coisa, mas estar junto. Isso é interessante. E também muito amor, né? A gente gosta do love. Ai, João Vitor. Que vergonha. Como é a rotina de vocês? Vamos lá. O João Vitor se acorda 7h50, 8 horas. Que você acorda 8 horas? 8 horas. Daí ele sai de casa às 8h23, 24 para o serviço. E eu fico tirando meu soninho da bexiga. Fico dormindo porque eu não tô trabalhando no momento. Então eu me acordo até as 9h15. Aí eu faço meu café, daí eu faço algumas coisas na casa, dou uma limpada e tudo mais, arrumo o que tem que arrumar. Porque depois eu comecei a morar, né? Solita numa casa com apenas eu, mas eu descobri que todo dia tem alguma coisa pra fazer dentro de casa. E aí depois eu preparo o almoço, né? Porque ele almoça em casa. Aí depois do almoço eu limpo a louça de novo. Aí dou uma organizada no que tem que organizar. E vou pra academia. E... é isso aí. Depois chega o serviço. É que a nossa rotina é muito nova, né? Nossa rotina é muito nova. E eu também não gosto muito de rotina, então normalmente... Todo dia a gente faz uma coisa diferente, né? Normalmente a gente costuma fazer coisas diferentes e tudo mais, porque eu não gosto da rotina em si. Eu gosto. Vocês fazem devocional juntos e como é o devocional de vocês? A gente não faz devocional juntos. Quando a gente namorava, todos os dias a gente orava juntos antes de dormir. Às vezes a gente compartilhava a palavra com o outro, mas a gente não tem esse costume de de ficar fazendo devocional juntos. Cada um tem o seu tempo. Se quiser tirar o teu tempo com Deus, tu tira, né? Não é algo que eu aconselho fazer. Se os dois buscarem junto é bem melhor. Mas é que a gente está num processo de se organizar ainda, de organização. A gente está começando uma célula, então a gente está tudo iniciando aos poucos, né? Esses são detalhes muito importantes, só que no caso agora a gente está cada um tendo as suas próprias prioridades em momentos diferentes de oração. Ela vai, por exemplo, de manhã orar, eu vou estar trabalhando e eu vou de noite orar, enquanto ela faz outras coisas. Então, a gente não tem uma regra de hora para orar junto e tudo mais. Eu acho que o que mais tem dado testemunho da nossa vida é a nossa prática de oração, né? A gente está cedendo e amando como Cristo disse que a gente devia amar no dia a dia. Em cada ação que a gente faz, a gente procura servir a Deus e glorificar o nome de Deus. Eu acho que essa é a maior devocional que a gente está fazendo no momento. Como se organizar para um casal, quando casar, ter a sua casa própria ou ter um AP todo bonitinho? A gente não tem uma casa própria, o nosso apartamento é alugado, e o que a gente fez para se organizar foi tudo uma semana antes do casamento, né? Porque até então a gente ia casar, né? Casamos no civil, depois a gente ia casar no religioso, e ia dar 2 dias a gente já ia se mudar, né, pra Inglaterra. Então, esse era o nosso objetivo. E 2 semanas antes do casamento deu tudo uma reviravolta, a gente decidiu que a gente ia ficar, mas a gente não sabia até então a cidade que a gente ia morar, a gente não sabia como a gente ia fazer, porque também a questão dos presentes de casamento, a gente tinha pedido tudo em dinheiro, porque a gente não podia fazer chá de casa nova, nem nada disso, porque a gente não tinha como levar, né, no avião. Então a gente não fez o chá de casa nova, a gente não tinha absolutamente nada, a gente não tinha móveis, a gente não tinha casa, a gente não sabia nem a cidade que a gente ia morar, então foi tudo de uma hora pra outra que a gente teve que resolver. Mas assim, não foi nada turbulento, né? Foi tudo com muita paz, muita tranquilidade. A gente não teve aquela coisa de dor de cabeça, de ficar, meu Deus, ficar nervoso. Não. Foi tudo muito na tranquilidade, na paz, orando. E foi tudo bem tranquilo. Mas eu aconselho, sim, se organizar antes e tudo mais. A gente se organizou com a questão do dinheiro, né? Pra nossa festa, ali na cerimônia de casamento. Isso a gente se organizou alguns meses antes. Logo após que a gente noivou, né? A gente começou a ver... quando eu tava aqui no Brasil, eu fiquei tentando me organizar, vendo como é que eu ia fazer pra arrecadar dinheiro. Aí eu vendi de tudo, vendi trufa, vendi chocolate, vendi de tudo que você pode imaginar, eu vendi pra arrecadar dinheiro. Fiz rifa também. Graças a Deus, os nossos pais ajudaram a gente, então a gente teve esse auxílio. Não foram muitos irmãos que nos ajudaram, mas todos que nos ajudaram foram pessoas assim que Deus deu a graça da gente ser abençoado por eles. Então, é isso aí. Casar no papel ou não?
Isso é uma coisa que eu não consigo entender. Como uma pessoa que diz que ama, que quer compartilhar a vida com a outra, quer compartilhar momentos, quer compartilhar a mesma casa, quer compartilhar o corpo, quer compartilhar muitas coisas, mas não pode assinar um papel. Não quer ter um compromisso sério escrito no papel. Que amor é esse, né? Que tu não pode se comprometer com a outra pessoa. Tu pode dividir a casa, pode dividir o corpo, pode dividir tudo que puder, mas não pode assinar um papel, porque não quer se comprometer. Então, eu acho isso bem nada a ver. Na opinião de vocês, qual a melhor idade para namorar e casar? Eu acredito que quando os dois começam a refletir a maturidade, né? Quando os pais deles olham para ele e dizem, nós temos muito orgulho de você e eu vejo muita maturidade em você. Eu acho que esse é o momento onde o filho se orgulha, né? E já pode, então, sim, pensar em ter uma família. Não tem idade para isso, tem maturidade. Tem pessoas que amadurecem tarde, né, de idade, e tem pessoas que amadurecem antes. E tudo isso varia muito. Até mesmo a maturidade na fé, ela não é dada por idade, mas ela é dada por intimidade com Deus e busca. Então isso é muito relativo. Tem pessoas que têm 30 anos e são bebês espirituais que não têm a mínima capacidade de administrar uma família. E tem outros então que são jovens de 20 anos que já se relacionam com Deus, buscam a santidade, já têm um destino, um propósito a trilhar, a seguir e já estão com os pés no chão para iniciar uma família. Então isso varia muito. Eu acredito que é quando o menino vira homem e a menina vira mulher, porque uma menina não vai conseguir ser uma esposa dentro de um lar. E um menino não vai conseguir ser um homem de família que vai liderar a família, que vai cuidar, né, que vai cuidar da esposa. Então eu acredito que realmente tem que ter maturidade. E não tem uma idade certa para estipular uma maturidade. Eu não acredito que uma pessoa de 16 anos está pronta para casar, ou nem com uma pessoa que tem 20 anos e que tem a cabeça, né, tipo assim, também não tá pronto pra casar. Tu sabe quando tá pronto pra casar quando tu é maduro o suficiente pra saber que tu sabe lidar com as consequências de um casamento, né? Porque casamento não é uma brincadeira, é algo sério, né? Não é barganha, qualquer briguinha eu vou terminar e vou me separar. Não, tu entrou no casamento não é pra se separar, esse tem que ser o intuito, né? Não é o divórcio. Tem que entrar no casamento pra fazer dar certo até o final, pra escolher amar aquela pessoa. Não para ser uma brincadeira infantil que uma hora eu termino, outra hora eu volto, uma hora eu termino. Não. Tem que ser maduro e maduro o suficiente para encarar um casamento que é uma coisa séria e não é brincadeira. Qual foi o maior desafio até agora? Juntar e focar para os dois crescerem junto em comunhão com Deus. Porque cada um tinha o seu momento de comunhão com Deus antes e agora juntar e conseguir fazer convergir os dois é um pouco complicado. Porque até cada um tem o seu jeito de se relacionar com Deus, às vezes quer intimidade, e é preciso se redescobrir para fazer que os dois tenham a mesma mentalidade na hora de estudar a Bíblia, na hora de entender, porque às vezes a Jéssica ela tem o coração voltado ao casamento, ao relacionamento. Eu já sou voltado para outra área, para a área da escatologia. Então, a gente convergir esses dois e fazer com que os dois tenham prazer junto, no momento ali de estudo da palavra e tudo mais, é um pouco delicado. O que mais chamou a atenção do outro quando estavam se conhecendo, que fez pensar, é ela ou é ele? É o que a Bíblia diz, ela orienta a gente achar um homem ou uma mulher que é temente a Deus, que tem a Deus como único Senhor e que busca em santidade seguir os ensinos de Cristo, é isso. E eu vi nela isso, ela tentando buscar ser semelhante a Cristo. Eu creio que ela, não sei o que ela viu em mim, ela pode dizer para vocês, mas eu acho que é isso que faz a diferença. A gente vê que a pessoa está se esforçando a cumprir os ensinos de Cristo. 2 pontos que me chamaram muita atenção. Não foi assim de início que eu falei, nossa, o João é o cara certo para mim. Não, foi indo até que eu fui vendo as atitudes dele, fui vendo, né, com convívio e tudo mais, conversando com ele. Eu vi 2 pontos importantes que eu sempre coloquei como prioridade, né, quando eu fosse encontrar alguém para me casar e tudo mais e me relacionar. Então, o primeiro ponto foi que ele era uma pessoa muito transparente. E quando eu tava solteira, eu, né, conversava com uns rapazes,
Eu nunca tinha encontrado alguém que era tão transparente quanto o João, porque, tipo assim, ele não era aquela pessoa que tava querendo, tipo, se achar, assim, o super espiritual, o cara inteligente e tudo mais, que é quase um querubim já tá querendo asas pra voar. Não, ele sempre foi uma pessoa, ó, eu peco nisso, tudo mais, eu preciso de ajuda. Tipo, ele sempre foi muito transparente. Claro que, de início, isso me assustou, porque eu não tava acostumada com esse tipo de coisa, né? Eu tava sempre acostumada com os caras ficar, ó, não sei o que, eu sou tal, eu sou o anjo querubim da igreja. E aí, quando eu encontrei o João e vi que ele era transparente como eu sou, eu achei muito humilde. E achei ele um homem muito segundo o coração de Deus. Me colocou como um mendigo, né? Tá. Por quê? Por que como mendigo? Não, confessou a podridão. Ué, todos nós somos podres, somos pecadores errados. E outra coisa que eu vi nele, que eu buscava muito numa pessoa, era liderança. Porque não era algo que eu tinha dentro do meu lar, né, com a minha família, e sempre foi algo que eu admirei muito nas pessoas, nos homens, principalmente, e é uma coisa que eu não encontrava. E eu vi isso no João. Quando eu olhava pra ele, eu sabia que se eu ficasse com ele, ele iria liderar a nossa família com muito amor, com muita graça, com muito cuidado de Deus. Então ele sempre foi um homem que teve uma palavra firme e forte, e eu sempre gostei disso. Porque eu não acho legal o homem banana que fica, não sei o que, não tem atitude, não tem palavra. E com o João é sim, sim, não, não, e isso era uma coisa que eu fazia eu admirar. Então foram 2 pontos importantes que eu analisei muito antes de ficar com ele e que me atraiu.